Go. Let's go. Amém. Boa noite, igreja. Ah não, igreja tá muito fraco. Vamos lá, mais ânimo. Boa noite, igreja. Amém. O tema da nossa palavra de hoje é: a morte não vai te vencer. Eu queria começar bem animado, como eu sempre começo, profetizando. Quero convidar todos vocês, levante suas mãos o mais alto junto comigo e declare assim: essa noite já é a melhor noite da minha vida. Quem recebe essa palavra? Eu também recebo. Continue com sua mão levantada, não acabou. Agora, eu quero que vocês declarem o mais alto. Fala assim: onde está a morte? Mais forte, igreja. Onde está a morte? A tua vitória. Eu já te venci. E agora o mais forte: e eu sou o mais que vencedor. Quem recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor o mais forte. Bem, igreja, tem uma palavra poderosa para o coração de cada um de vocês. O Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Ela também tem relação ao último louvor que a gente acabou de tocar. Muito poderoso. Nós vamos aprender aqui que nós somos mais que vencedores. Que muitas vezes durante a Bíblia e durante a nossa vida, a morte vem para tentar nos enfrentar. Vem para tentar matar os nossos sonhos, até a nós mesmos. Vem para tentar matar a nossa fé. Só que ela não vai conseguir, porque eu e vocês somos mais vencedores em Cristo Jesus. Então eu quero falar sobre a sua fé. Muitas vezes nós passamos por momentos que vêm para testar a nossa fé. Momentos em que o diabo tenta literalmente matar a sua fé. E nós aprendemos que o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo é o diabo. O diabo não é o maior adversário do Senhor. O Senhor consegue acabar com ele facinho. O maior adversário do diabo somos eu e você, somos nós. Ele é o nosso verdadeiro inimigo. E nós precisamos estar todos os dias firmes e fortes na presença do Senhor Jesus para poder vencer ele. E como fazendo isso? Buscando ao Senhor, realmente fortalecendo a nossa fé para a gente ficar fortes, firmes e fortes e vencer os gigantes que se levantarem. E ele vem para matar a nossa fé. Mas o porquê que ele vem para matar a nossa fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e porque só a fé nos mantém de pé diante das lutas e também das provas. Aprendemos isso na história de Davi, onde o gigante Golias se levantou contra o povo de Israel. Só que Saul, o rei, ao invés de agir a sua fé e ir para cima com o seu exército, crer que o Senhor daria vitória a eles, ele ficou com medo. Ele viu o tamanho do gigante e todos ficaram com medo, assim matando sua própria fé e dando força ao inimigo para poder vencer eles. Mas, ali no meio deles, havia um menino, um jovem, assim como eu e você, cheios de fé e de ousadia, e o seu nome era Davi. Fala isso junto comigo. E o seu nome era Davi. Davi, ele me inspira muito, porque nós aprendemos na Bíblia que ele é um homem segundo o coração do Senhor. E eu gosto muito de assistir filmes e séries, para quem me conhece. Então tem uma série que fala bastante sobre a história dele, série Reis. E eu estava acompanhando a trajetória de Davi. Eu voltei a assistir novamente, eu estou na parte de Davi. E ali eu vejo realmente o quão gostoso é ver a história dele. O quão realmente ele era apaixonado por Jesus. Porque para quem lê Salmos, vê o quanto ele edifica o nome do Senhor, o quanto ele fala que é gostoso estar na presença de Deus, o quanto ele fala que nós temos que ser ousados, nós não podemos deixar de confiar no Senhor em meio às lutas. E ali nós vemos ele botando isso em prática. Eu gosto de assistir muito, porque ali eu consigo realmente ver como que foi a vida de Davi. E aquilo tem me inspirado muito. Eu estou assistindo novamente e está me inspirando muito. E também essa palavra surgiu dali. Eu tenho visto as lutas que ele tem passado, as provas, e você fica assim: meu Deus, parece que agora é o fim. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que não vai deixar a luta acabar com a gente, não vai deixar as provas nos detonarem. O Senhor, ele vai nos fortalecer, ele vai nos encher com a presença dele, e nós vamos pisar em cima da cabeça do diabo e também na morte, porque eu e você, nós somos mais que vencedores. E isso tem me inspirado muito. Eu fico ali assistindo e eu vejo realmente o quão incrível, quão extraordinário, quão louco é você ver a história dele. Porque Davi, ele não tinha experiência nenhuma com guerras e nenhum manuseio com armas daquela época, que eram espadas, lanças, escudos e arcos e flechas. Mas mesmo assim, ele se levantou para enfrentar o gigante Golias. Davi, ele foi com toda a sua fé e confiança no Senhor. Davi, ele realmente depositou toda a sua fé no Senhor. Ele confiou em Deus e foi para cima. E infelizmente, muitas vezes nós temos deixado de confiar no Senhor em meio às lutas.
Infelizmente tem pessoas que no meio das lutas parece que já está derrotado, já está derrotada. A luta veio, ao invés dela enfrentar a luta, não, ele começa a falar: ó céus, ó vida, o que será de mim? Comece a mudar aquilo que você tem falado. Comece a falar assim: eu sou mais que vencedor. Se essa luta se levantou, é para cair diante de mim, é para cair diante dos meus pés. Se o diabo e a morte se levantou, é porque eles vão cair diante dos meus pés, e eu vou pisar na cabeça deles e mostrar que eu sou mais que vencedor, mais que vencedora. É isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer, realmente agir a nossa fé e mostrar que nós que mandamos e não o diabo. O nosso inimigo, ele já está derrotado. Eu e você, nós somos mais que vencedores. Nós somos escolhidos do Senhor para fazer a diferença, e nós temos que agir como tal. Nós temos que nos levantar, nós temos que buscar e realmente nos encher do Espírito Santo, para que assim a nossa fé esteja fortalecida e que nós venhamos enfrentar as lutas e as provas. E Davi foi com toda a sua confiança no Senhor, e adivinha? Será que ele venceu ou ele morreu? Por mais incrível que pareça, ele venceu, pois com a sua funda ele lançou uma pedra que acertou a cabeça do gigante e o fez cair. Assim, Davi correu, pegou a espada do gigante e cortou a sua cabeça. Ele levantou a cabeça do gigante e mostrou que há Deus em Israel. Ele mostrou para todos que, independente do tamanho da luta, da prova e do gigante, Deus era com ele, Deus era com Israel. E que se você agir a sua fé, você vai fazer assim como Davi. Você vai pegar, pisar na cabeça do gigante, cortar a cabeça dele e levantar e mostrar assim: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Você vai poder mostrar para as pessoas que você realmente venceu. E muitos vão falar: meu Deus, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela? Você vai falar assim: a Bíblia fala, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Jesus é quem nos fortalece. E com Jesus não tem como, a gente vence. O inimigo não consegue com Jesus. Quando você está íntimo, quando você está próximo do Senhor, você fica muito forte. Vamos dizer assim, como na academia, quando você está ali treinando para realmente atingir o físico que você quer, e você também com o tempo vai ficando forte, vai ganhando. É a mesma coisa espiritualmente. Quando você busca a presença do Senhor, quando você se enche da presença dele, você começa a adquirir músculos espirituais, para quando o diabo vir, você fazer que nem, vamos pegar exemplo, Sansão, aquela força que ele tinha, dá um soco na cara do inimigo e fala assim: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora, você não pode contra mim, você não pode contra mim. Eu tenho a força do Espírito Santo, ele está comigo, eu tenho autoridade, e você vai mostrar para o diabo quem é que manda. Ah não, igreja, não ouviu um glória a Deus, um aleluia. Ô igreja, vamos lá, você vai mostrar pro diabo quem é que manda. Quem recebe essa palavra? Eu também recebo. Você é mais que vencedor, e mais que vencedor. Aplauda o Senhor mais forte. Igreja, vem comigo, porque essa palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra para ativar a sua fé. E eu preciso que vocês realmente venham captar essa palavra, porque essa palavra vai falar poderosamente no seu coração, vai tocar a sua vida, vai te transformar. Essa palavra vai transformar o seu coração, a sua vida, e você vai mostrar para a morte que ela não pode com você. A morte não pode com você. Nós aprendemos: onde está a morte, a sua vitória. Jesus, ele ressuscitou, ele vive entre nós, e a morte não pode vencer. Mas para Davi realmente poder vencer o gigante Golias, para ter essa fé, essa ousadia, ele foi testado muitas vezes lá atrás, pois ele passou por várias experiências que poderiam levá-lo à morte. Eu estava assistindo e, como eu falei para vocês, você vê ali e fala: meu Deus, como que ele vai escapar disso? Como que ele vai conseguir enfrentar isso? Mas Davi, como eu falei para vocês, era um jovem cheio de fé e de ousadia. Ele não tinha medo, podia vir o que for, de verdade, igreja, podia vir o que for. Ele falava assim: o Senhor é comigo, e ele ia para cima. E é incrível isso. É realmente um cara muito usado por Deus, um cara cheio de fé. E nós, eu e você, temos que ser assim, porque acontece uma pequena coisinha. Às vezes você bate o dedinho e fala: ai Senhor, nossa, hoje vai ser o pior dia da minha vida. Levanta a cabeça, você é mais que vencedor e mais que vencedora. Quando se levantava o leão, o urso, Davi ia pra cima e matava. Agora se levanta uma pequena luta, você já está desistindo? Que cristão que é esse? Que vencedor e vencedora que é esse? Que escolhido que é esse? Haja como tal. Faça como Davi. Se o gigante se levantou, mostra para ele que você é 3, 10, 20 vezes maior que ele. Mostra que você é mais que vencedor e mais que vencedora, e que o inimigo não pode comigo e com você, pois Jesus reina em nossas vidas.
Jesus vive, Jesus reina e Jesus corre em nossas veias. Não há inimigo que consiga nos vencer, não há inimigo que consiga ficar de pé diante de um homem, de uma mulher que busca o Senhor de todo o seu coração. Quando você está assim, com o Espírito Santo, andando lado a lado, o diabo ele corre de você. Quando você pisa assim, é como uma lagartixa, ele sai correndo. E assim tem que ser comigo e com você. Quando o diabo se levantar, a luta se levantar, não abaixa a cabeça. Você é mais que vencedor. Levanta a sua cabeça e vai para cima, assim como Davi. E é muito lindo ver a forma como Davi, ele buscava o Senhor em Salmos. Eu falei para vocês, quem lê Salmos vê ele falando, em meio às lutas e às provas, não desista. Senhor, eu confio em Ti. É muito bonito ver realmente como ele depositava o amor, a fé e a confiança no Senhor. É muito lindo. E ali assistindo a série, você vê realmente ele colocando em prática. Hoje eu estava assistindo a passagem, cujo ele foge do Saul. Saul com ciúmes dele, mandou perseguir ele, e ele fugindo. E você vê ele passando pelo vale da sombra da morte. E ali ele cita Salmos 23, e é muito lindo, porque ele realmente não fica com medo, ele vai pulando de um penhasco, vai pulando para o outro, vai passando para lá e para cá, você fica tipo assim, meu Deus, se fosse eu ali eu iria cair. Mas você tem que entender que se você está cheio do Espírito Santo, ele não vai deixar você cair, ele vai te segurar, a luta vai se levantar e ela que vai cair. E Davi, ele corria, ele fugia e conseguia, porque o Senhor era com ele, porque ele tinha fé, ele não tinha medo. A luta se levantou, ele continuou buscando o Senhor de todo o seu coração. Ele não desistiu de buscar o Senhor. Quantas pessoas, igreja, quantos cristãos, muitas vezes quando a luta se levanta, culpa a Deus, para de buscar a presença dEle. Não é assim que você vai vencer a luta e a prova. Você só vai vencer quando você estiver íntimo do Senhor. Quando você tiver uma conexão com o Senhor inabalável. Porque igual eu falei, quando uma pessoa está íntima e próxima do Espírito Santo, não tem luta e prova que consiga permanecer de pé diante dessa pessoa. E é isso que eu e você temos que fazer. Não é se revoltar contra o Senhor, não é deixando de buscar o reino, que você vai vencer a luta e a prova. Assim você vai ficar fraco, vai ficar frágil, o diabo vir e derrotar você, e vai te humilhar. O diabo ele não brinca de ser diabo, igreja. Essa é a maior realidade. Muitos cristãos têm brincado com a corrida ali, com a caminhada da fé. Nós não podemos brincar. O diabo em nenhum momento ele brinca. Ele vem realmente para nos massacrar. Só que nós temos que mostrar que nós somos mais fortes do que ele, que nós somos mais que vencedores. Davi ele já teve que enfrentar um urso e um leão. E para um ser humano é impossível enfrentar esses animais, essas feras. Só que Davi ele tinha muita fé e ousadia. E não apenas isso, ele também, como eu falei, foi perseguido pelo rei Saul. Aí você fica assim, meu Deus, como que Davi conseguiu enfrentar um urso e um leão? Porque realmente, se um ser humano for enfrentar ali não dá. Mas ele tinha confiança no Senhor. A confiança dele, a fé dele estava depositada no Senhor. E ali o Senhor capacitava ele, dava uma força cuja ele não poderia imaginar. Então que você entenda nessa noite, que independente da luta que se levantar, pode ser um leão, pode ser um urso, se você estiver aliançado com o Senhor, buscando Ele de todo o seu coração e agir a fé, uma força sobrenatural vai vir sobre a sua vida, e você vai pisar na cabeça do gigante, você vai pisar na cabeça desse leão e desse urso que se levantar contra você, porque eles não podem contra você. E assim ele ia para cima e sem medo, que essas feras vinham atacar o rebanho, porque Davi na época era um pastorzinho de ovelhas. Essas feras vinham atacar o rebanho e ele ia lá com toda a fé, com toda a ousadia, orava, pedia ajuda ao Senhor e o Senhor o capacitava. E muitas vezes a morte veio bater na sua porta, só que havia algo que a morte não sabia. E o que ela não sabia? Fica a dúvida. O que a morte não sabia? Ela não sabia que Davi servia a um Deus que não morre. A morte não sabia que Davi servia a um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. A morte não pode com o nosso Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. A morte não pode vencer o nosso Deus. E em Salmos 23 ele fala que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor era com ele. E que nós viemos fazer essa oração também, não temer mal algum, porque o Senhor é com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Eu quero ler agora 1 Coríntios 15, 55 e 57, ao 57. E igreja, eu quero pedir que vocês realmente prestem muita atenção no que eu vou falar agora, e que vocês venham comigo, porque eu vou falar algo muito poderoso.
A palavra ela é bem breve mesmo, só que ela tem algo poderoso para a sua vida. Algo que vai transformar a sua vida a partir de hoje. Então que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque todos vocês serão transformados através disso. 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não aconteceu só na história de Davi, da morte vir bater na sua porta. A morte várias vezes vai tentar festejar, achando que venceu, mas ela vai ser interrompida, assim como na história de Davi. Várias vezes a morte veio tentar derrubar Davi, mas ele mostrava que ele tinha um Deus que não ia deixar a morte vencer. Um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. E várias vezes a morte na Bíblia tentou fazer isso. Nós vemos na história de Jesus, uma viúva estava levando o seu filho que estava morto. Enquanto o enterro estava acontecendo, apareceu alguém. E quem era esse alguém? Vamos ver se alguém sabe responder. Quem que apareceu, igreja? Quem apareceu? Jesus apareceu. E nós aprendemos, Jesus é o caminho, a verdade e a... Jesus é o caminho, a verdade e a... Então você já sabe o final dessa história. No momento em que o enterro estava acontecendo, apareceu ali Jesus. E o menino ressuscitou. Jesus ressuscitou o menino. E mostrou para a morte que ela não pode, que ela não consegue nos vencer. Mais uma. Vemos a filha de Jairo. A morte estava celebrando, pois ela estava morta. Mas Jesus entra na casa e diz: Talita, cumi! E a menina se levantou, porque a morte não pode vencer eu e você. Nós somos mais que vencedores. Aplauda o Senhor, igreja. O Senhor está comigo e com você. Quando a morte vir, você vai mostrar que você pode. O Senhor disse: Talita, cumi! E ela se levantou. Porque ninguém consegue permanecer morto diante de Jesus. Tudo que estava morto diante da presença de Jesus, vive. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a... Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nada e nem ninguém consegue permanecer morto diante da presença de Jesus. Ele vem e ressuscita e transforma o ambiente e o lugar. Mais uma vez, na história de Lázaro, vemos que Lázaro estava morto há 4 dias, e a morte celebrou no primeiro, celebrou no segundo, e no terceiro, e também no quarto. Mas aí, Jesus chega na cidade. Ele chegou em Betânia, foi até o sepulcro, e ali você já sabe a história. Jesus levantou a mão assim, olhou para o sepulcro, pediu para abrir. Ele levantou a mão assim e falou assim: Lázaro, vem para fora! E Lázaro veio para fora. Lázaro ressuscitou. E que assim nós viemos fazer com o meu e o seu milagre. Levante suas mãos, igreja, mais alto. Feche os seus olhos. Comecem a trazer à mente agora o seu milagre, o seu sonho, aquilo que você precisa. Se a morte tentou por algum momento matar o seu sonho, se a morte tentou matar a sua fé, ela está sendo interrompida agora. Porque nós vamos profetizar. Profetiza junto comigo assim: meu milagre! Meu milagre! E agora fala mais alto: vem pra fora! Vem pra fora! Quem recebe o seu milagre aí? Eu também recebo, então aplauda o Senhor o mais forte, igreja. Muitos podem se perguntar: por que você está falando tudo isso, Samo? Porque o diabo e a morte, muitos momentos tentam vir nos abater. Tentam várias vezes matar a nossa fé, os nossos sonhos e até nós mesmos. Mas nós temos um Deus que não falha. Ele é a vida. E se você crer e for para cima, Ele vai te dar a vitória. Às vezes você estava passando por um momento que parecia ser o fim. Quem já passou por um momento assim muito difícil que parecia ser o fim? Levante sua mão. Levante sua mão. Se você estava passando por isso, creia nessa noite. Este momento chegou ao fim, porque Jesus está entrando agora no seu coração, está transformando a sua vida, está transformando o seu ser, está ressuscitando tudo aquilo que estava morto. O seu sonho, o seu milagre, a sua fé está ressuscitando neste momento, e você vai reinar em vida, você vai viver, você vai comer e vestir o melhor dessa terra. Tenha certeza, o Senhor vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Quando Jesus estava crucificado, a morte estava totalmente feliz. Ela riu, achou que ia vencer o nosso Senhor e Salvador. Até que Jesus gritou: Tetelestai. Significa: está consumado.
Naquele momento, o Senhor decretou totalmente que a morte havia perdido e que ela nunca venceria ele. Quando ele gritou, está consumado, tetelestai, ali a morte já acabou. Não tinha mais como ela vencer. E naquele momento, o véu que nos separava do Senhor foi rasgado. E ali, o seu pecado, a sua enfermidade, tudo aquilo que te afastava do Senhor, foi embora, caiu por terra. O Senhor levou na cruz tudo aquilo que nos afastava dele. E hoje, nós podemos ser um com ele, estar próximos dele. A morte tentou matar Jesus e o nosso relacionamento com ele, até nós mesmos. Mas Jesus morreu e gritou, tetelestai, está consumado. Quando ele falou isso, todo pecado, toda angústia, todo erro, tudo aquilo que estava atingindo a sua vida, tudo aquilo que estava às vezes acabando com você, foi levado na cruz do Calvário. Então quando a luta se levantar, quando a enfermidade se levantar, declare que você é mais que vencedor, que o Senhor já levou tudo isso na cruz do Calvário e que você é mais que vencedor e mais que vencedora. Ninguém pode ir com Jesus, igreja. Ninguém consegue vencer Jesus. E no terceiro dia ele ressuscitou. Então entenda, o seu milagre, o seu sonho não morreu. Não deixe a sua fé morrer. Busque o Senhor, vá para cima e seja ousado. Mostre para a morte e para o diabo quem é que manda. E quando o gigante se levantar, é para cair, pois nem gigante e nem morte ficam de pé diante daqueles que decidiram buscar e servir ao Senhor Jesus. A morte e o gigante não conseguem. Tenho 2 testemunhos para contar. Um começou 2 anos atrás, a nossa célula, na escola. No começo, eu confesso para vocês, o diabo, ele veio muito na minha mente, falar que ninguém iria vir, falar que eu não iria conseguir. Por muito tempo eu pensei isso, porque a gente começou a célula e eram poucas pessoas, eram 5, 6 pessoas lá no José Cândido na época. E eu lembro que por um momento eu fiquei, nossa, mas só vem esse tanto de pessoa, não vem mais ninguém, eu não consigo chamar mais pessoas. E ali eu ficava um pouco desanimado, o diabo vinha me desanimar. Só que aí eu lembrei que o Senhor tinha uma promessa para a minha vida, que Ele me entregou uma promessa de alcançar vidas e almas, de fazer a diferença. E eu comecei a me levantar, eu não desisti, eu continuei com a célula, fiquei firme. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós somos aproximadamente 40, 50 pessoas na nossa célula, lá no IE. Igreja, vocês tinham que ver hoje como que foi poderoso. É que eu não consegui separar o vídeo, eu não tive tempo hoje. Eu tentei ao máximo separar o vídeo da célula para poder mostrar para vocês. Mas no domingo vocês verão. A nossa célula hoje foi incrível. Nós tivemos uma palavra poderosa para incentivar a gente a pregar a palavra do Senhor, mesmo nas férias, né? A Gigi trouxe essa palavra poderosa. E depois a gente teve um momento do louvor. E ali eu senti muito forte o Espírito Santo ministrando em meu coração. Eu lembro que eu falei assim, você que está passando por alguma luta, alguma dificuldade, você que quer ser usado pelo Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que querem ser usadas por Deus, mas tem vergonha, tem medo, o diabo vem tentar matar o sonho dessa pessoa, de se envolver com os sonhos do Senhor. E ali eu falei, vem até aqui o meio, seja ousado, não tenha vergonha, porque Jesus não teve vergonha de morrer por mim, por você, vem até aqui à frente. Você que às vezes estava angustiada, e muitas pessoas vieram ali à frente. A nossa equipe até ficou meio assim, falou, gente, é muita pessoa. Aí a nossa equipe começou a orar, começou a ministrar no pessoal, aí a mídia ali trabalhando, nós aqui do louvor também. Foi algo muito louco, foi um rebuliço, mas foi poderoso. O quanto as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Igreja, pessoas chorando. Foi uma professora lá que deu até um testemunho. Meu discípulo Rian convidou ela para ir para a célula, e ela disse que ela já estava sentindo no coração dela. Ela foi trabalhar ali no IE, e ela falava, nossa, será que não tem nenhuma célula, nem nada aqui? Aí ela foi convidada pelo Rian chamou ela para ir lá na célula, e ela foi hoje, e o Espírito Santo tomou ela de uma forma, ela chorou, mas chorou, foi tão gostoso de ver os jovens, as pessoas sendo ministradas pelo Espírito Santo, quantas pessoas estavam sendo transformadas pelo Senhor, tanto que ela até testemunhou no final, a gente gravou o testemunho, domingo nós vamos passar no resumo das células, e eu creio que vai tocar muito a sua vida esse vídeo, e realmente jovens sendo tocados, sendo transformados, mas o porquê isso? Porque eu não desisti lá atrás. Igreja, imagina se eu tivesse desistido lá atrás da célula. Quantas pessoas deixariam de ser tocadas? Quantas pessoas deixariam de ser salvas pelo Senhor? Mas eu decidi me levantar. E aí o Senhor levantou pessoas chaves na minha vida. A minha equipe, que tem me ajudado, tem trabalhado junto comigo na célula. E juntos temos alcançado muitas vidas e muitas almas. Muitas pessoas têm sido transformadas. Mas isso porque eu não desisti. O diabo tentou matar o meu sonho, tentou matar o meu propósito, mas ele não conseguiu, porque eu busquei o Senhor, eu coloquei Ele em primeiro lugar e eu agi a minha fé. Outro
Um que vocês sabem, há pouco tempo atrás, minha avó acabou falecendo. E eu lembro que na época foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito mal. Para quem foi num dia no velório, viu, eu tava ali na frente no violão, tocando, assim. Só que eu tocava, cantava ali, eu ficava olhando pro caixão. E naquele momento se passava 1000 coisas na minha mente. Milhares de coisas, um turbilhão de coisas, ficava ali na minha cabeça. E eu meio triste, meio desanimado, às vezes não sabia o que fazer, porque minha avó sempre foi muito minha parceira, minha companheira. Pra quem é próximo sabe, a gente brincava, ria direto, zoava. Eu ia lá, ficava tarde lá, dormia lá de sexta pra sábado. Era uma coisa muito linda, um relacionamento que eu nunca... não por mal, mas nunca vi um jovem ter com seu avô, com a sua avó. E a gente ficava ali rindo, brincando, era muito gostoso. Eu até comentei ontem com os meus líderes, o G e a Nádia, uns momentos ali que a gente brincava, a gente ria, e era realmente muito gostoso. Quando eu recebi a notícia, meu Deus do céu, é como se o chão tivesse desabado para mim. É como aquela parte em que Pedro, ele afunda na água. Eu estava começando a afundar, olhando para as lutas, para as dificuldades, olhando para aquela situação e ficando mal. Só que aí eu lembrei que eu tenho um Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele ministrou em meu coração. A morte pode até ter tentado parecer que levou a sua avó, mas ela está viva comigo, porque eu reino, porque eu sou mais que vencedor. O Senhor falou para mim: filho, descansa o seu coração, sua avó está viva. A morte foi envergonhada, porque ela era uma serva do Senhor. Ela servia, ela buscava a mim de todo o coração. E eu não fiquei desanimado. Depois eu animei, eu levantei, tanto que eu falo isso hoje com maior segurança. Na época eu chorava muito. Às vezes até bate uma vontade de chorar, porque realmente era muito gostoso os momentos que eu tinha com ela. Mas hoje eu entendi que minha avó está viva e que a morte foi humilhada. E não a morte tentou nos humilhar, a morte foi humilhada porque ela vive lá no céu com Jesus. Muito melhor do que às vezes eu e você aqui. Ela está no melhor lugar que a gente poderia estar, que é ao lado do Senhor. E eu estou com o meu coração em paz, porque eu sei que em breve, mais pra frente, nós vamos nos encontrar. E eu vou dar aquele abraço apertado nela. E aí eu vou encher ela de orgulho, como sempre ela falava, que tinha muito orgulho de mim e tudo. E é muito gostoso, sinto realmente falta, saudades, mas eu creio que em breve a gente vai se encontrar. E ela vai ver o que, em nome de Jesus, eu consegui fazer através do Senhor na minha vida. Eu creio que eu vou encher estádios, lotar vários lugares, assim, pregando a palavra do Senhor. E eu creio que ela tá vendo lá de cima, torcendo por mim, pela minha família. E realmente, eu tenho ido para cima, não tenho desistido, eu tenho permanecido firme. E assistindo essa série Reis, me ajudou a edificar mais ainda a minha fé. Vendo a forma como Davi buscava o Senhor, como ele orava. Teve um momento que ele estava fugindo ali de Saul, e aí ele foi ficar refugiado ali na casa de Samuel, o profeta. E aí Samuel: e aí Davi, você descansou bem a noite? Aí ele: descansei sim. Ele: porque eu vi você lá fora orando a noite toda. Você realmente descansou? Então tipo assim, ele ficou a noite toda orando. Ele não abria mão de realmente buscar o Senhor. E eu comecei a rir muito naquela parte, porque realmente o profeta Samuel viu que Davi era realmente separado, que ele era escolhido, que ele abria mão do seu sono para buscar o Senhor. Ele fazia de tudo para estar na presença do Senhor. Tanto que ele falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que assim seja eu e você, que nós venhamos estar firmes e fortes diante das lutas e mostrar para a morte que ela não consegue nos vencer, mostrar para a morte que eu e você, nós somos mais que vencedores. A morte não consegue nos vencer, igreja. Eu e você, nós somos mais que vencedores. Eu contei esses 2 testemunhos para edificar a sua fé, mas às vezes a sua situação é outra. Às vezes não é só a perda de alguém, ou às vezes é um propósito, um sonho. Às vezes pode ser outra coisa no seu trabalho, as suas finanças, no seu relacionamento com o esposo ou a esposa, não sei. Mas ore, busque ao Senhor e declare para a morte, para o diabo, que eles não podem matar a sua fé, que eles não podem matar o seu sonho nem o seu propósito, eles não podem te vencer. E aí você vai se levantar, vai pisar na cabeça do diabo e também da luta do gigante e mostrar para eles que eu e você, nós somos mais que vencedor e mais que vencedora. É isso que nós somos, essa é a nossa identidade. Amém? Aplauda o Senhor, igreja. Então levanta sua mão mais alto. Mais alto, mais alto, as duas. Nós vamos declarar o mais alto. Igreja, de verdade, declare de todo o seu coração isso que você vai falar agora, porque é algo que vai transformar a sua vida. Aprendemos que a palavra tem poder, então nós vamos declarar agora a palavra. Declara assim: onde está a morte? Mais forte, igreja. Onde está a morte? A sua vitória. Eu já venci.
Eu sou mais que vencedor, pois Jesus vive. Jesus reina em minha vida. E eu sou mais que vencedor. Quem recebe igreja, aplauda o Senhor mais forte. Ho! How y'all doing? Welcome. Let's go.